Cake era um perdedor triste e ridículo que sonhava em ter a vida amorosa de um cara comum. Mas tudo mudou depois que um grupo de beldades desesperadas implorou para se tornarem seus animais de estimação para que pudessem começar um harém de Zootopia. Tudo começou com mais um dos sonhos cheios de trama de Keiki, que terminou com ele caindo da cama porque Mizuha estava tentando brincar de presa na secadora. Depois de sobreviver ao falatório dela, enquanto esperava o café da manhã, ele passou a manhã na aula, pensando em sua vida triste, até receber uma mensagem de Sayuki. Mais tarde, ele a encontrou na sala do clube e ouviu suas reclamações sobre como ela era muito atraente para estar limpando a bagunça que havia feito. Koga a insultou verbalmente por sempre fazê-lo limpar atrás dela, e Nanjo decidiu começar a limpeza ela mesma para que não acabassem se matando. Para facilitar as coisas para todos, Keiki convidou Mizuha, que estava realmente animada para ser a zeladora deles por um dia. Todos passaram o resto do dia limpando toda a sala do clube até que parasse de parecer um lixão. Keiki agradeceu a Mizuha por ajudar, acariciando sua cabeça e deixando todos com ciúmes, antes de fazer um discurso sobre como trabalhar juntos era a chave para uma vida feliz. Sayuki queria ficar para trancar, mas Keiki disse para ela não se preocupar com isso, porque ele podia ver as olheiras embaixo dos olhos dela e sabia que ela tinha passado a noite anterior desenhando. Depois que ela lhe entregou as chaves e saiu, Mizuha perguntou se ele queria que ela esperasse, mas ele disse para ela ir embora com eles também. Depois que eles saíram, ele foi despejar a água de limpeza e viu um casal no caminho de volta que o fez lembrar de como estava triste e solitário. Ele tinha acabado de guardar os produtos de limpeza em um armário quando viu uma carta com um guardanapo na mesa. Um olhar mais atento revelou que era endereçada a ele, então ele a abriu e viu que era uma carta de amor. Ele ficou animado e agradeceu aos deuses por finalmente abençoarem sua vida, mas então pegou o guardanapo e percebeu que sua admiradora secreta tinha um lado estranho. Mais tarde, ele pediu a opinião de Shoma enquanto jogavam cartas e decidiu chamar a garota misteriosa de Cinderela. Shoma achou um pouco imaturo fazer a carta anônima antes de dizer que tinha que ser uma das garotas que a deixou cair depois de limpar a sala do clube. No dia seguinte, ele lembrou que ninguém tinha entrado na sala do clube depois que ele a limpou e planejou procurar pistas, mas então ele encontrou Sayuki nas escadas e ela imediatamente pediu as chaves. Ele começou a suspeitar dela ao entregar, mas então ela se aproximou para perguntar se ele estava bem porque ele também tinha olheiras. Ela então perguntou se ele queria tirar uma soneca na sala do clube com ela, mas ele disse que tinha uma aula para ir. Ela disse que teria sido legal cochilar juntos e foi embora, dando-lhe outro motivo para suspeitar dela. Mais tarde, na biblioteca, ele agradeceu a Koga por ajudar na limpeza, apesar de não ser membro do clube. Ela então perguntou se ele entrou para o clube por causa dos mega melões da Sayuki e tapou a boca dele para que ele não reagisse exageradamente. Ele perguntou se ela tinha algo contra a Sayuki, então ela disse que a beleza e os mummy milkers da Sayuki tornavam difícil para anãs sem estrogênio como ela encontrarem amor. Ele contou tudo para Shoma enquanto jogava bola mais tarde, então Shoma começou a fazer perguntas sobre o relacionamento que ele tinha com as garotas, enquanto manuseava a bola como se estivesse possuído por Kiri. Eles ainda estavam conversando quando ele viu Nanjo olhando para ele e pegou um passe com o rosto. Momentos depois, ele acordou na enfermaria e a viu cuidando dele. Depois de agradecê-la, ela perguntou por que ele estava agindo de forma estranha o dia todo e tentou verificar se ele estava com febre, mas ele a impediu. Ele percebeu que ela também estava agindo de forma estranha e perguntou se ela apoiaria ele estar em um relacionamento com uma garota qualquer. Ela disse que não apoiaria e desejou uma rápida recuperação antes de sair. Pouco depois disso, ele começou a ir para casa e viu Sayuki com um cachorro que se separou do dono. Depois que o dono apareceu e o levou embora, Sayuki disse que sempre sonhou em ter esse tipo de relacionamento e pediu para ele acariciar sua cabeça. Depois de passar alguns minutos acariciando seu cabelo, ela o agradeceu com um beijo na bochecha e foi embora. Quando ele chegou em casa, Mizuha já estava preparando o jantar. Então ele se sentou e perguntou se ela sabia quem foi o último a sair da sala do clube depois que a limparam. Ela disse que foi a Sayuki, então ele decidiu perguntar diretamente a ela sobre isso. No dia seguinte, ele imaginou como o interrogatório poderia dar terrivelmente errado para ele e mudou de ideia. Mas então ela apareceu e perguntou se ele queria sair. Em um café momentos depois, ela agradeceu por ele ter salvado o clube de ser fechado, e ele lembrou do dia em que a viu implorando por novos membros para o clube. Ela perguntou se ele tinha arrependimentos por ter se juntado, mas ele disse que na verdade gostava de sair com ela, apesar de ela ser extremamente desleixada. Depois de dizer o quanto a respeitava como veterana, ele perguntou se ela tinha algum sentimento especial por ele, mas ela de repente ficou tímido e saiu correndo. Ele passou os dias seguintes tentando falar com ela, e ela continuava a evitá-lo como a peste. Nanjo demonstrou o golpe na parede e disse para eles tentarem. Então, da próxima vez que a viu, ele correu atrás dela e usou o golpe na parede para detê-la. Ela ameaçou gritar por ajuda, mas ele manteve-se firme e disse que conhecia o segredo dela. Ela ficou surpresa e perguntou se isso mudava a forma como ele a via, mas ele disse que na verdade gostava disso. Então ela disse para ele encontrá-la na sala do clube após as aulas no dia seguinte. Quando ele chegou lá na tarde seguinte, ela agradeceu por aceitá-la após descobrir seu segredo e pediu para ele fechar os olhos. Ele esperava um beijo até abrir os olhos e ver os seios dela com uma coleira de cachorro em volta do pescoço. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ela pediu para se tornar seu animal de estimação.
Ele deu um passo para trás para ter certeza de que estava ouvindo corretamente e perguntou o que ela queria dizer. Então, ela explicou que se tornar seu animal de estimação era tudo o que ela sempre quis. O empurrão dele contra a parede no outro dia a fez perceber que ele era o único homem com aura suficiente para domá-la. Então, ela implorou para que ele a tratasse como um cachorro, o que o fez perceber porque ela parecia tão interessada no cachorro do outro dia. Mais tarde, ele encontrou Okita, que queria elogiá-lo por finalmente ter limpado a sala do clube, antes de lhe dizer que encontrou a sala do clube destrancada depois que ele saiu naquele dia. Ele se encontrou com Shuma depois disso, para discutir uma nova teoria da Cinderela. Sua admiradora secreta deve ter entrado sorrateiramente quando ele foi despejar a água de limpeza e se escondeu em um armário quando ele voltou. Ela provavelmente foi quem abriu a porta e saiu antes de Okita aparecer, o que significa que ela poderia ser qualquer garota aleatória no campus. Shuma então perguntou a ele como foi com Sayuki, e Keiki perguntou o que ele achava de ter uma garota como seu animal de estimação. Shoma disse que tais relacionamentos provavelmente levariam seu nome a ser adicionado à lista dos mais procurados do FBA. Então ele decidiu guardar os detalhes para si mesmo e voltou para a aula, onde agradeceu a Nanjo por levá-lo à enfermaria. Ele pensou em adicioná-la à lista de suspeitas de Cinderela em potencial, mas ela achou que ele estava olhando para o enredo dela e o atacou. Mais tarde, na biblioteca, Koga foi empilhar os livros, e ele continuou falando sobre o quanto ela era doce, até que Sayuki sussurrou coisas altamente pervertidas em seu ouvido e quase lhe causou um ataque cardíaco. Ele disse para ela parar de ser tão assustadora, e ela ficou animada, pensando que ele estava prestes a puni-la. Mas ele só queria que ela fosse embora. Ela começou a apertar o braço dele contra seus seios, para fazê-lo mudar de ideia. Mas então Koga voltou, e disse para ela dar um pouco de espaço. Sayuki retrucou, dizendo que tinha algo especial com ele, e contou sobre o encontro no café para realmente irritá-la. Depois que ela fugiu, ele seguiu Sayuki e continuou dizendo para ela ir embora. Mas ela começou a falar alto sobre o que aconteceu entre eles para fazê-lo parecer um PDF depravado. Depois que ela saiu, Koga perguntou se tudo o que ela disse era verdade, e ele não pôde exatamente negar as alegações. Então, ela disse para ele levá-la para um encontro em troca de seu perdão. Mais tarde, ele estava na cama brincando com a calcinha da Cinderela, e se perguntou se Koga era realmente o admirador secreto. Depois de assustá-lo para fora da cama novamente, Mizuha sentou-se com ele para ouvir sobre seus planos de encontro, e deu-lhe algumas dicas para ajudá-lo a conquistá-la. Naquele fim de semana, ele esperou na estação até que ela descesse, e surpreendeu os locais com sua beleza. Ele lembrou-se do treinamento com Mizuha, e fez-lhe um elogio antes de levá-la ao cinema para o encontro. Depois do filme, eles foram comer algo e conversaram sobre suas cenas favoritas, enquanto Sayuki, que estava trabalhando, os avistou e parou para observar. Depois de passar o resto do dia olhando várias lojas no shopping, Koga elogiou-o por agir como um verdadeiro cavalheiro e perguntou se ele tinha experiência com as mulheres. Ele disse que ela era, na verdade, sua primeira experiência real, porque seu encontro com Sayuki foi apenas um passeio casual. Ao ouvir isso, ela ficou animada para saber mais, mas sua bexiga começou a encher. Então, ela foi ao banheiro feminino e encontrou um grupo de otakus carentes de amor. Depois de esperar alguns minutos, Keiki foi procurá-la e viu os garotos tentando conquistá-la. Então, ele fugiu com ela. Quando finalmente pararam, ela tentou se desculpar por demorar tanto, mas ele disse para ela parar e culpou a si mesmo por não perceber que ela obviamente iria atrair alguns esquisitos. Depois de dar um tapinha na cabeça dele, ela pegou seu braço para saírem juntos e adormeceu no trem. Vê-la assim, o lembrou da primeira vez que a viu lendo sozinha na biblioteca porque ninguém mais queria falar com ela. Sempre que ele tentava, ela o ignorava, mas sua persistência acabou valendo a pena e chegou ao ponto em que ela não conseguia passar um dia sem falar com ele. Durante o almoço na semana seguinte, ele contou a Shuma sobre seu fracasso em descobrir quem era o admirador secreto. Mas então, Koga lhe enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem em algum lugar privado para conversar. Ele mostrou a mensagem para Shuma, que então lhe disse que ela poderia estar tentando confessar seus sentimentos por ele. Depois das aulas, ele foi à biblioteca onde ela estava esperando para falar sobre o quanto ele era um cara incrível, enquanto caminhavam pelas prateleiras. Ela finalmente parou, e ele esperava ouvi-la confessar ser a Cinderela, mas ela pediu para ele se tornar seu escravo. Ele ficou confuso novamente, então ela falou sobre todas as recompensas que ele receberia ao se tornar seu escravo, e começou a tirar suas coisas especiais. Ela deu a ele como seu primeiro presente, mas ele ainda estava em choque e perguntou se ela estava pensando direito. Ela decidiu dar a ele seu primeiro castigo por rejeitar seu presente e o empurrou antes de alimentá-lo. Sua espada pressionando sua caixa a fez emitir sons de felicidade até perceber que o cheiro de peixe o havia deixado inconsciente. Depois de acordar de outro pesadelo horrível no dia seguinte, Kaki foi tomar café da manhã e quase desmaiou novamente por causa do trauma que Koga o fez passar. No caminho para a escola, ele se lembrou de acordar na enfermaria depois que aconteceu e continuou pensando nisso até que Nanjo o tirou desse estado no vestiário. Ele abriu o armário para pegar os livros, mas havia um sutiã gigante lá dentro. Então, ele o fechou para que Nanjo não descobrisse. Depois de descobrir que era de Kaki, ele esperou até as aulas terminarem para confrontá-la sobre isso.
Ela disse que era porque ele aparentemente odiava suas calcinhas e trouxe de volta o trauma com cheiro de atum que ele estava tentando tanto esquecer. Depois de perguntar por que ele a estava evitando o dia todo, ela disse que o sutiã era um presente e ele perguntou se era o que ela usou para ir à escola naquele dia. Ela surtou e afirmou que nunca iria tão longe, então ele perguntou o que aconteceu com o senso de moralidade dela quando estava enfiando a calcinha de um dia na garganta dele. Para mudar de assunto, ela trouxe um livro ilustrado em que estava trabalhando e começou a lê-lo para ele. A história era sobre uma princesa tímida e introvertida que se apaixonou por um príncipe desde o primeiro dia em que o viu. Como era muito tímida para confessar seu amor por ele, decidiu sequestrá-lo e começou a tratá-lo como um escravo desobediente para que ele eventualmente começasse a amá-la também. Quando ele estava lidando com o choque da história, ela se levantou e explicou que era a melhor maneira de fazer seus planos para eles soarem românticos. Ele correu mais rápido do que o Usain Bolt jamais correu em sua carreira e esperava poder voltar para casa sem encontrar outro psicopata, mas então viu algo mais em seu armário que o deixou horrorizado. Era uma foto extremamente culta de Sayuki, com uma ameaça de divulgá-la se ele fosse para casa sem vê-la. Ah, de jeito nenhum! Então, ele foi imediatamente para a sala do clube, onde ela estava esperando com uma roupa de empregada que mal conseguia conter seus melões. Ele fechou a porta para recuperar o controle sobre sua mente por um momento, mas ela a abriu novamente e pediu sua ajuda para devolver um livro. Ele se recusou a ouvir até que ela mudasse para algo apropriado, então ela mostrou-lhe suas algemas e disse que ele tinha que ajudá-la a sair delas. Ele tentou encontrar a chave, mas ela disse que acidentalmente escorregaram para dentro dos seus seios, o que significava que ele tinha que separá-los para encontrar a chave. Ele tentou encontrar uma garota para fazer isso, mas ela começou a se contorcer e disse que sua bexiga estava prestes a explodir. Então ele ponderou suas opções e decidiu se sacrificar, enfiando a mão nos seios dela. Depois de abrir as algemas, ela agradeceu e deletou a foto antes de segurar o braço dele. Ele perguntou por que ela foi tão longe só para vê-lo, e ela disse que era porque ele a estava evitando, desde que ela contou sobre seu fetiche estranho. Ela então prometeu deixá-lo fazer o que quisesse com o plano dela, e seu espírito interior começou a debater com ele sobre isso. Após uma discussão desnecessariamente longa, o diabo Kaki fez os dois perceberem que a oferta dela era boa demais para recusar, mas Kaki ainda a rejeitou, e saiu correndo. No dia seguinte, Shoma perguntou sobre seu progresso com o mistério da Cinderela, e queria saber se era Sayuki ou Koga. Lembrar do que ambos tinham feito a ele deixou claro que eles não estavam nem perto de ser seu admirador secreto. Então, o próximo suspeito era Nanjo. Shoma tinha notado que ela gostava de olhar para ele, mas sempre o encarava com um olhar mortal toda vez que ele cruzava os olhos com ela. Então, ele suspeitou que ela poderia realmente ser a admiradora secreta. Ele estava deitado em um banco mais tarde pensando sobre o que Sayuki disse a ele quando recebeu outra mensagem dela convidando-o para a sala do clube. Ele estava a caminho quando Kaki de repente cobriu seus olhos e disse que ele tinha que mantê-los fechados, porque ela não estava vestindo nada. Ela então o levou para uma sala vazia e o amarrou antes que ele abrisse os olhos e visse que ela estava mentindo. Ela já sabia que ele ia ver Sayuki e queria puni-lo por isso, então tirou as meias e disse para ele lamber o fungo do pé dela ou arriscar receber um beijo bem babado dela. Antes que ele pudesse fazer uma escolha, ela decidiu dar-lhe o beijo, mas Sayuki apareceu e disse para ela manter seus lábios da morte longe dele. Ela disse que Kaki não tinha o direito de manter seu mestre amarrado, e Kaki implorou para ela parar de falar como uma lunática, mas isso só a deixou mais animada para aumentar a intensidade. As duas começaram a discutir sobre seus planos profundamente problemáticos para ele e ele perguntou se ambos já conheciam os fetiches um do outro. Koga disse a ele que Sayuki a ameaçou desde o primeiro dia em que se conheceram, e é por isso que nunca poderiam trabalhar juntas sem se agredirem verbalmente. Eles começaram uma disputa de cabo de guerra com Kaki, até que Nanjo apareceu e o puxou enquanto ambos tropeçavam na corda e ficavam presos juntos. Depois de libertá-lo, Nanjo o repreendeu por ser um fraco que sempre fazia o que lhe mandavam. Ele então perguntou por que ela se importava, e ela disse que era porque odiava vê-lo se divertindo com outras garotas. O quê? A primeira vez que Kaki notou Nanjo na aula foi no dia em que ela foi chamada por estar distraída. Ele levantou a mão para ajudá-la e começou o relacionamento que agora a levou a passar a noite tentando desenhar o rosto dele. No dia seguinte, ele estava no armário quando ela apareceu, então ele tentou falar com ela, mas Koga apareceu para falar com ele. Depois que ela saiu, Koga pediu desculpas por amarrá-lo e prometeu aliviar seus planos estranhos para ele. Ela então perguntou sobre seu relacionamento com Nanjo e disse para ele resolver o constrangimento entre eles, o que o surpreendeu. Ela disse que não seria bom se a obsessão dela em escravizá-lo fizesse com que ele perdesse amigos, e desejou-lhe sorte antes de sair. Quando ele chegou à aula e viu Nanjo já dormindo, pensou em falar com ela, mas então Sayuki mandou uma mensagem para ele se encontrar na sala do clube. Momentos depois, ele chegou lá e ela também pediu desculpas por ter exagerado e quase ter custado a amizade dele com Nanjo. Ela prometeu parar de tentar ser seu animal de estimação e ele pensou que a tortura finalmente iria acabar, mas ela disse que seria apenas por alguns dias, para que ele pudesse resolver suas relações normais.
Após a conversa com Sayuki, ele foi verificar Nanjo, que ainda estava dormindo na aula, e prometeu sempre ser um bom amigo para ela antes de se virar para sair. Ela o parou e decidiu deixar o que aconteceu no outro dia passar com a condição de que eles iriam ao fliperama com Shuma, como nos velhos tempos. Naquela noite, ele e Shuma assistiram enquanto ela dominava os jogos, e ele se sentiu bem ao vê-la de bom humor novamente. Depois que ambos se juntaram à ação, Kaki tropeçou e acabou em uma posição muito suspeita com Shuma. Eles foram imediatamente cegados por flashes quando Nanjo começou a tirar fotos deles por algum motivo, até que Shuma tentou apimentar ainda mais as coisas e a fez sair do personagem. Depois de passar o resto da noite jogando e ganhando para ela um bichinho de pelúcia, Shuma disse que estava quase na hora do seu toque de recolher e saiu de bicicleta. Nanjo disse a Kaki para não se preocupar em levá-la para casa, mas ele disse que era sua responsabilidade como homem e a fez corar. Em algum momento, eles começaram a falar sobre como o encontro no fliperama foi bom para a amizade deles, mas Nanjo de repente parou e perguntou se ele já tinha considerado se tornarem um casal. Antes que ele pudesse pedir uma explicação, começou a chover, então eles correram para encontrar abrigo. Depois de dar uma boa olhada nela, ele começou a repensar em colocá-la na zona de amizade, até que ela percebeu que ele estava olhando para os seus seios e o chamou de esquisito. No momento seguinte, ela começou a perguntar sobre o que ele tinha com Koga e Sayuki, então ele disse que eles apenas se sentiam confortáveis o suficiente para expressar seu lado estranho perto dele. Ela o chamou de esquisito novamente por sempre acabar em situações comprometedoras com garotas, e eles começaram a discutir sobre isso até que o frio a atingiu. Ele foi buscar chocolate quente para ela, mas no caminho de volta a viu olhando para uma foto de Shuma e perguntou se ela tinha sentimentos por ele. Ela disse que não era assim, então ele pediu uma explicação, mas ela de repente teve uma mudança de humor e fugiu. Quando ele finalmente voltou para casa, Mizuha tentou falar com ele, mas ele deu cacau para calá-la e passou a noite pensando em tudo no banho. No dia seguinte, o professor teve que acordar Nanjo novamente, e ela saiu imediatamente após a aula. Shuma perguntou a Kaki sobre isso, mas ele pulou os detalhes e disse que ela o odiava de novo por algum motivo. Mais tarde, Sayuki notou seu humor abatido e perguntou se ele queria falar sobre isso, mas ele disse que estava tudo bem e saiu. Na biblioteca naquela noite, Kaki percebeu que não tinha conseguido se reconciliar com Nanjo e ela ameaçou puni-lo por ser desobediente. Depois de voltar para casa, ele subiu para o quarto onde Mizuha estava esperando para perguntar sobre sua revista de milho. Depois que ele negou possuí-la, Pare de mentir! Ela fez com que ele repousasse a cabeça em sua coxa e acariciou suavemente seu cabelo, enquanto perguntava sobre o dia dele. Depois que ele contou o que aconteceu com Nanjo, ela disse que não era legal interrogar um amigo, mas ele ainda queria descobrir a verdade para saber se ela era Cinderela ou não. Mizuha então sugeriu pedir desculpas, antes de tentar fazer perguntas novamente, e prometeu manter as coxas quentes para ele se fosse rejeitado. No dia seguinte, ele tentou falar com Nanjo depois das aulas, mas ela o ignorou e começou a sair. Ele correu atrás dela até que ela parou e o culpou por estressá-la, porque não conseguia parar de pensar nele. Ele então pediu desculpas por ser a razão de ela estar sempre preocupada e prometeu fazer qualquer coisa para recuperar a amizade deles. Ela se aproximou para perguntar se ele realmente estava falando sério e começou a afetar sua capacidade de pensar direito com sua beleza. Ela mencionou estar em um relacionamento novamente, e ele pensou que sua busca pela Cinderela finalmente havia terminado, até que ela explicou que seria um relacionamento entre ele e Shuma. Ele não entendeu a informação que seus ouvidos estavam recebendo e pediu uma descrição melhor. Então, ela tirou um livro que havia feito sobre a suposta história de amor deles. Ele sentiu uma combinação de choque e repulsa que o deixou mais confuso do que jamais estivera. Então, ele começou a perguntar sobre todas as vezes que ela agiu de forma estranha quando ele estava com uma garota, e ela disse que era porque isso era ruim para a história. Ela então explicou que a imagem que estava olhando era o que planejava usar como referência para a arte da capa. Ele implorou para que ela parasse de escrever um romance arco-íris sobre ele e Shuma, mas ela disse que era tarde demais porque a história de amor deles aparentemente se tornou uma série popular com fãs implorando por mais. Ele se recusou a entrar em um relacionamento com Shuma para o livro dela, então ela jurou se intrometer em qualquer relacionamento que ele tentasse ter com uma garota. Depois que ele saiu, ela se chamou de covarde por não ter contado toda a verdade. Enquanto isso, ele estava a caminho do seu armário, pensando em como ainda não tinha feito nenhum progresso em sua busca pela Cinderela. Ele viu outra carta e pensou que era a luz no fim do túnel, mas era uma foto dele com a mão profundamente dentro dos melões de Sayuki. Ele sentiu arrepios percorrendo sua espinha ao ler as instruções para ir ao clube de astronomia e foi imediatamente para lá o mais rápido que pôde. No dia seguinte, ele estava na sala do clube de costume tirando fotos de Koga, enquanto ela pulava em uma fantasia de coelhinha que o teria deixado feliz se ela não fosse uma psicopata depravada. Ela explicou que o ritual de humilhação foi imposto a ela por Sayuki porque ela queria se tornar um membro oficial do clube. Sayuki admitiu odiar a ideia de deixá-la se aproximar ainda mais dele, mas como era contra as regras impedir alguém de entrar no clube, a fantasia de coelhinha era a única maneira de afirmar sua dominância. Koga começou a desafiar Sayuki, então ela deu a ela duas grandes razões pelas quais sempre seria inferior a ela. Ambas começaram a se ameaçar, então Kaki interveio para detê-las e Sayuki ordenou que ela fizesse chá. Com Kaki ocupada com o chá, ele finalmente teve a chance de perguntar a Nanjo por que ela também se tornou um membro oficial do clube.
Ela disse que não era da conta dele, então ele perguntou a Sayuki por que ela não estava com uma fantasia de coelhinha e viu que Nanjo tinha usado o livro sobre ele e Shoma para pagar sua adesão. Ele começou a tentar pegá-lo de Sayuki, mas então Kaki ficou curiosa, então ele implorou para ela não ler. Depois que Sayuki lhe deu uma cópia, ela chegou a uma parte picante do livro e começou a lutar contra demônios, pois não conseguia resistir ao desejo demais. Sayuki então disse a ele que Nanjo já sabia sobre os planos deles para ele, e ele de repente recebeu uma mensagem dela ameaçando dar uma cópia do livro para Mizuha se ele contasse a eles o verdadeiro motivo de ela ter entrado no clube. Depois da escola, ele começou a pensar na anã de cabelo azul do clube de astronomia que o ameaçou com a foto. Ele perguntou o que ela queria, então ela contou como esconder seus sentimentos estava corroendo sua alma. Ele pensou que finalmente tinha encontrado sua Cinderela e imediatamente perguntou se ela queria se casar, mas ela o rejeitou brutalmente e quase o fez desmaiar. Ele acidentalmente apertou um botão que revelou o santuário de Shoma que ela havia montado antes de ambos irem a um restaurante para falar sobre isso. Infelizmente, o príncipe encantado dela era Shoma e ela queria que ele fosse o cupido e os unisse. Ele queria saber como ela conseguiu a foto em primeiro lugar, então ela explicou os esforços que fez apenas para conseguir aquela imagem e continuou a contar a ele a história de origem de seu amor por Shoma. Ele então disse que ela nem precisava de sua ajuda porque Shoma gostava de baixinhas fofas como ela, mas ela disse que já sabia disso. O verdadeiro problema era o fato de que ela era, na verdade, mais velha que ambos. No início, ele não acreditou até perceber que a saia dela era da mesma cor que a de Sayuki. Depois que ela exibiu suas pernas maduras para provar, ele pensou um pouco e disse que seria impossível juntá-los porque Shuma não gostava de garotas mais velhas, mas ela o ameaçou novamente com a foto. Mais tarde, ele estava tentando bolar um plano e viu Mizuha, que tinha acabado de fazer compras, então foi ajudá-la e viu uma barraca de sorvete. Depois de pegar um pouco para os dois, ele lembrou-se da vez em que sacrificou seu sorvete por ela e passou o resto da noite falando sobre isso. No caminho para casa, ela contou-lhe sobre uma mudança nos uniformes que seria oficialmente implementada a partir do dia seguinte. Naquela noite, ela mostrou-lhe que eles teriam apenas cores diferentes nos laços para diferenciar as séries em vez das saias, e isso lhe deu uma ideia. No dia seguinte, ele fez Hotaru se apresentar a Shuma e chamá-lo de Senpai, o que imediatamente acionou um interruptor em sua mente. Keiki sentiu-se orgulhoso de si mesmo por ser esperto o suficiente para fazê-la esconder a fita e assistiu enquanto seu plano de trair seu único amigo sensato se desenrolava. Ambos começaram a falar sobre seu amor compartilhado pelo tênis e decidiram trocar números para continuar conversando. Keiki fez com que tirassem uma foto juntos para comemorar o encontro fofo e finalmente realizou os sonhos de Hotaru. Naquela noite, ele leu a carta da Cinderela novamente e se perguntou por que não tinha a mesma sorte. Hotaru percebeu isso no clube de astronomia no dia seguinte e perguntou sobre isso, então ele contou a ela tudo o que havia acontecido desde que encontrou a carta. Depois de prometer proteger o resto da escola de descobrir sobre as coisas estranhas que suas garotas estavam fazendo, ela disse que Cinderela poderia ser qualquer uma das garotas da escola. O fato de ele não poder fazer todas as garotas experimentarem a calcinha tornava essa teoria um pouco problemática, então ele decidiu perguntar às garotas se elas tinham visto mais alguém no prédio do clube naquele dia. Depois de ver Koga vestida como uma empregada de milho, ele mudou de ideia e decidiu perguntar a Okita em vez disso. Mas então, ele viu a vice-presidente descendo as escadas e ficou paralisado pela beleza dela. Uma folha de papel caiu do monte e a fez tropeçar, mas ele conseguiu segurá-la sacrificando suas costas. Depois que Ayano agradeceu, ele pediu para ela tirar o joelho do seu Glizy, mas ela recusou e disse que queria ficar com ele. No dia seguinte, Keiki foi ver Okita e perguntou se ela tinha visto alguém no prédio do clube no dia em que limparam a sala do clube. Ela levou um segundo para pensar, antes de se lembrar que Ayano também estava no prédio do clube naquele dia. Mais tarde, ele estava pensando nisso e quase teve um ataque cardíaco quando Ayano apareceu por trás dele e disse que queria agradecê-lo por salvá-la nas escadas. Ela lhe deu alguns biscoitos como presente, então ele deu uma mordida e disse que estavam muito bons. Ela se juntou a ele no banco e perguntou se ele queria algo mais doce, mas ele se levantou e disse que precisavam voltar para a aula. Depois de lhe dar um abraço e dizer que precisava disso para ter energia, ela correu para a aula, enquanto ele foi discutir o novo desenvolvimento com Hotaru. De acordo com a pesquisa dela, Ayano era a aluna perfeita média, mas ela sempre esbarrava nele por algum motivo. Ele perguntou se ela suspeitava que Ayano fosse a sua Cinderela, e ela disse que era muito possível porque Ayano estava sempre no prédio do clube para assuntos do conselho estudantil. Ela perguntou se ele precisava de mais informações sobre ela, mas ele disse para não se preocupar com isso, e pediu desculpas por não prestar mais atenção à história de amor dela com Shoma. Ela disse que estava tudo bem, porque queria levar as coisas devagar com ele. Então Keiki saiu e foi direto para a sala do clube. Ele viu que Koga estava sozinha e perguntou por quê. Então ela disse que as meninas estavam cuidando de assuntos pessoais, e o distraiu até ele tropeçar no fio que ela havia armado. Ela imediatamente montou na sua salsicha Magnum e disse que ele tinha que se responsabilizar por torná-la impura. Ele não fazia ideia do que ela estava falando, então ela contou sobre um sonho em que ele manuseava seus mini melões e disse que ainda podia sentir os efeitos. Como punição, ela começou a massagear o peito dele, e ele lutou para escapar até que suas mãos pousaram em um dos melões dela. Ele apertou para ter certeza de que era real, fazendo-a fugir antes que Ayano aparecesse para a auditoria.
Depois de verificar se estavam gastando o orçamento do clube corretamente, ele percebeu que ela prestou muita atenção ao armário antes de ele entregar os documentos das despesas do clube. Ela então pediu a ajuda dele para uma coleta de lixo pela cidade, e ele achou que seria a oportunidade perfeita para ver se ela era a Cinderela. Eles não perceberam que Sayuki estava observando-os o tempo todo e se juntou a eles para a coleta de lixo mais tarde naquela noite. Ayano estava curiosa para saber o que a fez se juntar, então Sayuki confessou ser o animal de estimação de Keiki, e ele rapidamente afirmou que ela tinha um problema de saúde mental para evitar que Ayano ficasse desconfiada. Quando começaram a procurar lixo, Sayuki disse a Ayano para parar de se aproximar tanto dele, mas Ayano entendeu mal e começou a apertar o braço dele contra seus melões. Sayuki disse que era inútil porque ele gostava deles maiores, mas Ayano estava confiante porque seus melões eram simétricos. Momentos depois, Sayuki pediu a ajuda dele com uma enorme pilha de lixo e o levou para o lado da ponte antes de dizer que tinha mentido para ter um tempo a sós com ele. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela o empurrou e começou a lamber enquanto ele lutava para se controlar, lembrando-se de um problema semelhante que teve uma vez com o cachorro de seu avô. Ele continuava implorando por ajuda, então seu avô lhe deu a técnica definitiva para domar qualquer fera, que ele decidiu usar em Sayuki. O primeiro tapa em suas nádegas a chocou, então ele foi além e as apertou juntas, como se tivessem acabado de sair do forno, até ela começar a lutar para respirar. Ele pensou que tinha exagerado e começou a se desculpar, mas ela disse que ele tinha desempenhado seu papel como mestre dela perfeitamente e saiu para controlar seus demônios. Momentos depois, Ayano sugeriu voltar porque estava ficando tarde, mas então, ele pegou uma revista de milho, então, ela foi em frente para dar-lhe espaço. Ela acabou caindo no rio, então, ele foi ajudá-la a se levantar e viu que suas roupas tinham-se de transparente. Ela ficou tímida e tentou se cobrir, então, ele deu a ela sua jaqueta e ela deu uma cheirada suspeitamente grande. Depois de chegar em casa naquela noite, Mizue o ajudou a lavar suas roupas, e ele sugeriu visitar o avô novamente para aprender mais alguns truques. Enquanto as meninas estavam se trocando no vestiário no dia seguinte, Keiki deu a Shuma uma atualização sobre sua investigação com Nanjo, e omitiu as partes mais cultas para protegê-lo da verdade. No caminho de volta, Shuma perguntou sobre Ayano. Então, Keiki contou a ele sobre o armário, e Shuma achou que era uma pista, porque foi onde Cinderela se escondeu depois de deixar a carta. Eles viram Ayano na entrada, e Keiki tentou falar com ela, mas ela o impediu de se aproximar e disse para ele vê-la no escritório do conselho antes de fugir. Quando ele chegou ao escritório mais tarde, ela lhe deu uma fatia de torta caseira e chá para agradecê-lo por ter cedido seu casaco para ela. Após a primeira mordida, ela agarrou seu braço e começou a falar sobre como se sentia realmente à vontade ao seu redor, e eventualmente apertou o botão de soneca. Comer a torta dela no escritório estranhamente romântico fez com que ele sentisse que finalmente tinha encontrado sua Cinderela, e ele também começou a ficar sonolento. Momentos depois, ele a viu prestes a enchê-lo novamente e ficou apavorado. Ela deu-lhe um pouco de espaço e explicou que tinha uma obsessão com o cheiro almiscarado dos rapazes. Isso é estranho. Depois que ele a salvou nas escadas, ela percebeu que o cheiro dele era o melhor que já havia sentido, e disse que era por isso que continuava encontrando uma maneira de se aproximar dele. Ele perguntou por que ela fugiu antes, e ela disse que era porque o cheiro do suor dele era muito forte e a faria perder o controle. Ele então perguntou sobre o armário, e ela disse que era porque ele sempre guardava suas roupas de ginástica, lá antes de pedir seus shorts. Oh, Deus! Hotaru sempre foi uma nerd desde o início, mas isso foi até o dia em que ela focou em Shuma e se apaixonou depois que ele salvou seu chapéu. Enquanto estava em um encontro com eles, Keiki observava a história de amor que ele havia cuidadosamente criado, se desenrolando suavemente, mas não conseguia se livrar da sensação de que as coisas dariam terrivelmente errado se Shuma descobrisse a verdade sobre a idade de Hotaru. Após o encontro, ele sugeriu um encontro duplo com eles para acelerar as coisas, e Hotaru gostou da ideia. Então ele voltou para casa e tentou decidir qual das garotas ele levaria para o encontro, enquanto roubava o frango que Mizuho estava fritando. Ele acabou levando Sayuki para o encontro e viu como Hotaru estava nervosa, então tentou resolver isso com uma conversa motivacional. Depois que ela foi cumprimentar Shuma, Sayuki disse a Keiki que eles eram colegas de classe no primeiro ano e perguntou por que ela estava chamando Shuma de senpai. Mas Keiki tapou a boca dela para que ela não revelasse o segredo para Shuma. Momentos depois, ele explicou tudo para ela e comprou seu silêncio com um biscoito. Eles estavam prestes a começar a jogar boliche quando ela confessou ser uma desajeitada sem habilidade que só foi junto porque Keiki a havia convidado. Ele pensou que ela fez isso por bondade, mas ela disse que era seu dever como seu leal animal de estimação e lembrou-lhe com quem ele estava lidando. Para tornar as coisas divertidas, ela sugeriu adicionar um comando para o vencedor e uma punição para o perdedor, mas Keiki disse para ela reconsiderar, já que ela era a única sem experiência em boliche. Ela disse a ele para não se preocupar com isso. Então, Hotaru começou vencendo todos, antes de dizer que era frequentadora assídua da pista de boliche. À medida que o jogo avançava, Shuma confessou também ser um amador. Então Hotaru se ofereceu para ajudá-lo, e deu algumas lições. Keiki os observou, e pensou que uma história de amor comum ainda era possível, até ver a câmera de Hotaru filmando todo o encontro.
Quando chegou a vez dele, Shuma perguntou a Hotaru por que ela estava usando o casaco dentro de casa, e Keiki achou que eles estavam prestes a ser pegos. Hotaru disse que estava usando para esconder seus mini melões, e isso foi suficiente para salvá-los, porque Shuma aparentemente adorava anões sem estrogênio. Isso é suspeito. Depois de mais algumas rodadas, Hotaru venceu e decidiu usar seu comando para dar a Shuma um apelido que o fez cair de joelhos. Ele se apaixonou por isso e implorou para ser chamado apenas por esse nome antes de terminarem o encontro duplo. Dias depois, Hotaru revisou as filmagens com Keiki e disse que eles tinham ficado ainda mais próximos antes de agradecê-lo por toda a ajuda com Shuma. Ele lembrou-a de que ela o chantageou para isso, então ela disse que a foto já tinha sido deletada e que estava usando roupa íntima rosa. Antes que ele pudesse perguntar por quê, ela disse que era usado por meninas para dar sorte e contou que estava finalmente pronta para contar a verdade a Shuma. Depois das aulas naquele dia, Shuma estava prestes a ir para casa, mas ela o alcançou e perguntou se podiam caminhar juntos. Keiki os seguiu e observou enquanto falavam sobre planos de assistir a um filme juntos, até que Hotaru parou perto de uma árvore e disse a Shuma que aquele era o lugar onde se conheceram pela primeira vez. Naquela época, ela tinha perdido o chapéu para o vento e correu atrás dele até que ficou preso na árvore onde ele estava com sua bicicleta. Depois que ele devolveu o chapéu e foi embora, seu coração começou a bater só por ele. Depois de contar a ele sobre isso, ela abriu o casaco e ele percebeu a verdade. Então, ela pediu desculpas por ter mentido e disse que só queria se aproximar dele. Ela finalmente encontrou forças para dizer que o amava, mas ele imediatamente a rejeitou, então ela se afastou enquanto ele foi se sentar em um parque. Keiki o encontrou lá e contou sobre sua parte na mentira antes de falar sobre como foi difícil para Hotaru confessar seus sentimentos por ele. Depois do dia em que se conheceram, ela o seguiu por toda parte, mas não conseguia dizer uma palavra a ele, então tirou fotos até que ele a ajudou a encontrar coragem suficiente para confessar seus sentimentos a ele. Ele chamou Shuma de insensível e estúpido por estragar uma gata perfeita como ela por causa da diferença de idade, mas então Shuma disse que também era difícil para ele. Naquela época, ele continuava voltando à árvore e esperava encontrá-la, mas isso nunca aconteceu. Ouvir a confissão dela o lembrou de quem ela era e o fez sentir como se tivesse sido enganado, por isso ele a rejeitou. Enquanto continuavam falando sobre isso, Hotaru chegou ao ponto em que suas pernas pararam de funcionar, então ela começou a chorar. Ela voltou para o clube de astronomia e continuou chorando enquanto olhava para a foto dele, até que Keiki a encontrou e tentou animá-la. Ela continuou remoendo, então ele começou a falar mal de Shuma por tê-la dispensado e eventualmente a fez participar. Mas então Shuma apareceu e disse que eles estavam magoando seus sentimentos. Ela começou a se desculpar e disse que foi um mal-entendido, mas ele disse que estava tudo bem, porque ele merecia, e segurou suas mãos para perguntar se podiam recomeçar como amigos. Ela o chamou de insensível por tentar mantê-la por perto, em vez de simplesmente terminar com ela, e ele caiu de joelhos pensando que ela o odiava, mas ela disse que era apenas uma piada e aceitou sua amizade. Ele então perguntou por que estava tudo tão escuro e foi procurar o interruptor de luz. Keiki tentou impedi-lo, mas ele já tinha encontrado o interruptor e percebeu o quanto Hotaru estava obcecada por ele. Todas as fotos fizeram sua cabeça girar, então ele decidiu repensar toda a questão da amizade, e Keiki disse a Hotaru para aceitar seu destino solitário. Dias depois, Hotaru trouxe a calcinha da Cinderela e riscou Ayano da lista de suspeitas, porque seu fetiche por odores era uma desqualificação instantânea. Ele voltou para uma das garotas do clube, mas elas eram ainda mais estranhas, o que o deixou confuso. Então ele colocou a calcinha de volta e desceu. Depois de ver Mizuha prestes a brincar de presa na secadora, ele congelou por 1 minuto até ela perguntar se ele ia ficar só olhando. Depois de sentar em silêncio constrangedor por vários minutos, ele pediu desculpas por olhar, e ela disse que estava tudo bem, antes de perguntar se havia algo em sua mente. Ele disse que não era nada, mas ela percebeu que algo o estava incomodando e prometeu manter a mente aberta. Ele perguntou o que ela faria se ele transformasse uma garota em seu animal de estimação, e ela ameaçou chamar a polícia. Ele fez a mesma pergunta sobre as outras garotas e obteve a mesma resposta, o que o deixou contente, porque ela claramente tinha a cabeça no lugar. Ele então perguntou se ela o apoiaria em encontrar seu verdadeiro amor, e ela prometeu ajudá-lo se ele precisasse de conselhos. Depois que ele a agradeceu, eles viram um anúncio sobre a tendência das calcinhas rosas para dar sorte, e ela disse a ele que isso realmente tinha virado uma coisa na escola. Nesse momento, eles ouviram a campainha e viram Sayuki na entrada. Depois de dizer que veio porque sua casa estava chata, ela foi ver o quarto dele e elogiou-o por ser um mestre da limpeza. Momentos depois, ambos se sentaram e ele observou enquanto ela colocava sua fantasia de cachorrinho antes de perguntar se ele gostava. Depois que ele forçou um elogio, ela pediu desculpas por lamber o rosto dele enquanto estavam recolhendo lixo e disse que ele também era culpado porque a estava privando de atenção. Ela então disse que veio para receber uma atenção especial dele e que ele tinha que acariciá-la como um cachorro, mas ele recusou imediatamente. Então ela trouxe uma cópia do livro de Nanjo e ameaçou mostrar para Mizuha se ele recusasse. Ele implorou para ela reconsiderar. Então, ela o lembrou dos dias em que ele acariciava o cachorro do avô e disse para ele dar a ela o mesmo tratamento. Ele começou com um aperto de mão e esfregou a cabeça dela como recompensa por obedecer. Ele se sentiu bem e pensou que as coisas não poderiam piorar até acabar olhando para ela na sua cama com a camisa aberta. Ela pediu para esfregar a barriga, então ele atendeu ao pedido dela e lutou para conter seus demônios, enquanto ela aproveitava cada segundo.
Depois de dizer a ele como era bom finalmente ser tratada como o bom cachorrinho que sempre quis ser, ela decidiu expressar sua felicidade pressionando a cabeça dele contra seu peito. Ele agradeceu relutantemente por dar aos seus demônios o que eles queriam, mas então Mizuha entrou para servir chá e pediu desculpas por interromper antes de fechar a porta. Momentos depois, Sayuki observou enquanto ele lutava para dizer a Mizuha que não era tão depravado quanto ela provavelmente pensava que ele era. Ela achou difícil de acreditar depois de tudo que tinha visto, então ele disse a Sayuki para voltar ao seu lugar e perguntou por que ele tinha que ser o mestre, já que havia outros otakus para escolher. Ela disse que só podia ser ele porque seu coração o escolheu desde o início e agradeceu-lhe pela massagem na barriga antes de sair. Ele tinha acabado de começar a assistir TV com Mizuha, quando a campainha tocou novamente, e era Koga. Como Sayuki, ela elogiou-o por estar limpo e sentou-se antes de tirar uma fantasia de coelho. Ele pensou que ela também queria ser tratada como um animal de estimação, mas ela disse que era para ele, e ele imediatamente se recusou a tocá-la. Então, ela trouxe o livro e ameaçou mostrá-lo a Mizuha. Depois de pensar um pouco, ele jogou seu amor próprio pela janela, fazendo-a rir até não aguentar mais. Ver a expressão derrotada no rosto dele a fez sentir-se mal. Então, ela decidiu recompensá-lo com sua calcinha novamente. Ele a interrompeu e perguntou por que ela estava tão à vontade em dar sua calcinha para um cara. Então ela disse que era algo que só fazia por ele, porque ele era especial. Ela continuou tentando tirar e tropeçou justo quando Mizuha abriu a porta para lhes dar alguns lanches. Como antes, ele tentou se explicar para ela, mas a fantasia de coelho só piorou as coisas para ele. Depois que ele fez Koga ir embora, ele achou que finalmente tinha terminado de sofrer. Mas então, Nanjo ligou. No momento em que ela começou a falar sobre o livro, ele tentou desligar, mas ela continuou implorando para que ele fizesse alguns sons felizes para sua inspiração, até que ele ameaçou denunciá-la às autoridades. Ela mudou de assunto e perguntou se as garotas o tinham visitado, o que o surpreendeu, porque ele não esperava que ela soubesse. Então ela disse que elas tinham planejado isso na sala do clube durante a semana. Ela tinha um prazo que a impedia de interferir, então perguntou se algo tinha acontecido, e ele disse que era o de sempre para evitar entrar em muitos detalhes. Ela se sentiu bem ao ouvir isso e começou a fazer perguntas estranhas sobre encontrar o amor. Mas quando ele tentou perguntar o que ela queria dizer, ela desligou. Nanjo pediu ajuda para secar o cabelo, então ele a fez sentar em seus joelhos e secou enquanto ela falava sobre as garotas e perguntava por que ele parecia chateado por ter garotas bonitas implorando para fazer coisas cultas com ele. Por quê? Por quê? Por quê? Ele disse que preferia ter um relacionamento normal e finalmente terminou de secar o cabelo dela. Então ela agradeceu e saiu enquanto ele subia para pegar a calcinha da Cinderela e percebeu que ela tinha sumido. No dia seguinte, Hotaru disse a ele que ou Sayuki ou Koga a tinham pegado, enquanto Shima se perguntava por que ela ainda tinha fotos dele por toda a sala do clube. Keiki se sentiu estranho suspeitando das garotas de serem a Cinderela novamente, mas lembrou que ambas usavam roupas íntimas rosas no dia em que se confessaram para ele, o que significava que uma ou ambas provavelmente eram sua Cinderela. Hotaru disse que Cinderela provavelmente não queria deixar a calcinha em primeiro lugar, por isso a pegou de volta. Ishima perguntou se ele tinha alguma ideia de como encontrá-la. Hotaru ofereceu-se para tirar fotos de cada par de bolinhos de arroz até encontrarem um com a calcinha da Cinderela, mas Keiki disse para ela não se preocupar e decidiu seguir seu instinto. Sayuki estava na sala do clube mais tarde quando ele apareceu e perguntou pelos outros. Ela disse que eles já tinham ido para casa, então ele disse que tinham algo importante para discutir e que estava disposto a aceitá-la como sua pet por um dia. Depois, eles se encontraram em um parque temático onde ele planejava começar sua investigação. Ela ficou animada por finalmente ser o pet dele e tentou correr na frente, mas ele a parou e deu uma regra para que ficasse ao seu lado o tempo todo antes de entrar. Depois de ver uma montanha-russa, ele sugeriu dar uma volta, mas ela começou a agir de forma estranha e disse que isso poderia afetar sua saia. Ele não achou que seria um problema, porque outras garotas também usavam saias no parque, mas então percebeu que ela poderia estar usando a calcinha da Cinderela e sabia que tinha que encontrar uma maneira de vê-las. Usando seus poderes como mestre, ele ordenou que ela fosse no brinquedo com ele e pensou que seria a oportunidade perfeita para ver o que ela estava escondendo debaixo da saia, mas depois de quase ter um ataque cardíaco no brinquedo, ele decidiu tentar outra coisa. Depois de passar a tarde inteira em brinquedos, de dar voltas no estômago que não lhe mostraram nada, eles foram para um banco para tomar um ar, antes de ele dizer a ela para escolher o próximo brinquedo como recompensa por ser obediente. Ela escolheu a roda gigante, então eles entraram, e ele decidiu fazer uma pausa, na tentativa de revelar o que havia sob a saia dela, até que ela pediu para ser acorrentada. Ele percebeu que a privacidade lhe dava uma chance que não podia perder, e tentou ordenar que ela levantasse a saia, mas ela lambeu o rosto dele novamente, o que fez seu cérebro superaquecer até que saíram do brinquedo. Ela então perguntou por que ele de repente escolheu ser seu mestre, então ele disse que era a melhor maneira de conhecê-la melhor, e disse que decidiu levá-la a sério, depois de ver que ela confiava nele o suficiente para revelar seu segredo culto. Ela disse a ele que também tinha notado os estudos extras que ele estava fazendo para entender seu fetiche e agradeceu por isso. Então ele decidiu parar de investigá-la e se concentrar em aproveitar o momento. Depois de perceber que horas eram, ele a levou a uma galeria de caligrafia e viu que sua peça recente era a melhor da galeria. Então ele elogiou sua habilidade e acariciou sua cabeça como recompensa por trabalhar duro. Antes de sair, ele perguntou o verdadeiro motivo pelo qual ela o escolheu para ser seu mestre, e ela disse que era porque sabia que podia confiar nele depois de todo o tempo que passaram juntos no clube. Enquanto caminhavam para casa, ela fez com que ele segurasse sua mão e ele começou
começou a reconsiderar mantê-la na lista de observação de psicopatas, mas então ele percebeu que ela estava agindo de forma estranha em relação à saia novamente, e soube que precisava encontrar uma maneira de descobrir a verdade. Quando chegaram aos degraus, ele a deixou subir à frente antes de pará-la e ordenar que levantasse a saia. Ela disse que era constrangedor e tentou implorar para que ele mudasse sua ordem, mas ele se recusou a ouvir. Então, ela lentamente levantou e o deixou paralisado de choque depois que ele viu mais do que esperava. Depois de ficar em silêncio em casa, ele perguntou a Mizuha se era normal para as garotas saírem sem cobrir seus caracóis, e Mizuha disse a ele que só psicopatas faziam isso. No dia seguinte, ele chegou ao seu armário e não conseguia tirar a imagem do caracol dela da cabeça, mas então ela apareceu e pediu desculpas por ser tão indecente. Ela também disse que percebeu que era errado ser tão pegajosa o tempo todo e prometeu melhorar antes de sair correndo. Quando ele chegou à sala do clube mais tarde, ela estava desenhando enquanto claramente ansiava por sua atenção, e Koga percebeu isso. Então ela perguntou se algo aconteceu entre eles, mas ele disse que não era nada, e tentou mudar de assunto. Ela decidiu perguntar a Sayuki em vez disso, mas ela disse que era muito embaraçoso para falar sobre, o que deixou Koga muito mais desconfiado. Ela desistiu de brincar de detetive e pediu ajuda dele com alguns problemas de matemática. Então, ele deu algumas dicas para ajudá-la a entender melhor, mas quando ela tentou beijar seu boné, ele deu um passo para trás e se perguntou por que Sayuki não estava tentando parar Koga como normalmente faria. Koga apontou o fato de que ela estava desenhando uma única palavra o tempo todo e decidiu ver quanto tempo ela poderia continuar fingindo, fazendo-o sentar enquanto ela brincava com ele para deixá-la com ciúmes. Sayuki manteve a fachada, então ela subiu no pequeno Johnny dele para piorar as coisas para ela. Para finalizar, ela tentou beijá-lo. Mas ambos caíram bem antes de Nanjo entrar e descobrir que tinham transformado a sala do clube em um novo local para se aplaudirem. Depois de passar o resto da semana tentando falar com Sayuki, Keiki contou a Haruto e Shoma sobre tudo o que havia acontecido e disse que queria trazê-la de volta ao normal. Então, eles disseram para ele encontrar uma maneira de consertá-la. Ele voltou para a sala do clube para falar com ela, mas ela começou chamando-o de malvado por abandoná-la e dar toda a atenção dele para Koga. Ela achou que ele estava se fazendo de difícil e disse que tudo começou quando ele não fez nada com ela depois de fazê-la mostrar seu caracol após o encontro no parque temático. Ele perguntou se esse era realmente o motivo por trás de sua atitude recente e ela disse que ele merecia por ser cruel. Então ele pensou em uma maneira de usar a situação a seu favor e perguntou diretamente se ela tinha levado a calcinha do seu quarto no dia em que ela veio. Após um breve momento de silêncio, ela confessou o crime antes de dizer que realmente a tinha usado na escola. Quando ela se abaixou para mostrar a ele, ele fechou os olhos para evitar outra experiência traumática. Mas então ele viu que ela estava usando seus shorts e perguntou por quê. Depois de explicar até onde tinha ido para roubá-la, ela disse que era a única maneira de se sentir próxima dele depois que ele começou a negligenciá-la e perguntou se ele queria trocar de roupa íntima para replicar a sensação. Ele imediatamente começou a sair e viu Koga esperando a chuva passar, então a acompanhou até em casa com seu guarda-chuva. Depois que ela agradeceu, ele se virou para ir embora, mas o frio já o tinha atingido, então ela o levou para dentro e foi fazer algo quente. Com Sayuki não sendo mais uma suspeita, ele achou que seria uma boa ideia procurar a calcinha da Cinderela no quarto de Koga e começou a vasculhar suas coisas, mas então ela o pegou e mostrou a foto que tinha tirado para fazê-lo entender que sua vida de liberdade estava oficialmente acabada. Na escola no dia seguinte, ele se tornou um mordomo autodepreciativo que atendia a todos os chamados, o que fez Sayuki sentir ciúmes. Ela pediu uma explicação, mas tudo o que ele disse foi que não iria mais servir como seu mestre porque estaria muito ocupado servindo Koga. Koga disse a ela para se concentrar na caligrafia, mas ela se recusou a acreditar que Keiki estava servindo-a de bom grado, porque seus mini-melões eram pequenos demais para enganá-lo. Koga disse a Keiki para renunciar ao seu amor por Money Milkers, mas ele disse que ela estava indo longe demais. Então ela perguntou se ele sentiu o mesmo no dia em que ele agarrou seus melões. Sayuki disse que não tinha sentido porque seus mega melões já tinham apagado as memórias dele de seu peito plano, e os dois começaram uma discussão que terminou com ambos exigindo saber qual par de Milkers Keiki gostava mais. Depois de fazer um discurso sobre como ambos os tamanhos eram bonitos à sua maneira, Pare a contagem! Ele disse a Koga para parar de tentar forçar seus mini melões goela abaixo porque ele sempre escolheria um par enorme de Milkers em vez dos dela. Sayuki reivindicou a vitória e disse a Koga para nunca mais desafiá-la, mas então Koga fez Keiki balançá-la assim como faria com Sayuki, fazendo-a sentir-se traída. Ela disse a Keiki que ele havia partido seu coração e saiu correndo enquanto Koga disse a ele para se preparar para ordens ainda mais sádicas. Naquela noite, Mizuha foi verificar como ele estava, mas ele estava falando sozinho sobre seus planos para escapar de Koga e começou a enlouquecer. Naquele fim de semana, ele foi até a casa dela para receber suas novas ordens. Então, ela o recebeu e prometeu cuidar bem dele antes de vesti-lo como um Alfred de loja de $1. Ela disse que ele tinha que segui-la o dia todo e ele tentou implorar para que pelo menos o deixasse usar suas roupas normais. Mas ela disse para ele parar de reclamar e o fez permanecer no personagem enquanto ela passava o dia fazendo compras. Depois de voltar para casa, ela o elogiou por ser um bom mordomo e disse que precisava tomar um banho. Então, ele imediatamente ofereceu seus serviços de primeira linha para ajudá-la a se despir, mas ela disse para ele manter as mãos para si mesmo e saiu. Ele deixou seu demônio interior assumir e estava prestes a vasculhar suas calcinhas novamente.
Mas então, ela voltou e ameaçou acabar com ele se ele chegasse perto do armário dela. Momentos depois, ele estava no quarto dela pensando onde tudo deu errado, quando ouviu ela gritar e correu para o banheiro. Ela implorou para ele tirar a aranha, mas ele se distraiu com o plano dela até ver a tarântula australiana e saiu correndo. Depois do banho, ela disse que ele tinha que ser punido por ver o plano dela e o fez se curvar para que ela pudesse pisar na cabeça dele. Depois de fazê-lo implorar por mais, ela agradeceu por tentar salvá-la e fez com que ele se sentasse na cama para esfregar sua cabeça. Ela disse que isso trouxe de volta memórias de sua avó, que tinha leite suficiente para alimentar 10 bebês. Elas passaram muito tempo juntas, mas ela eventualmente subiu para as nuvens e deixou Koga se sentindo traída. Foi por isso que ela se tornou antissocial, para não ter que se preocupar em perder mais ninguém, mas então ele apareceu e não parou de falar com ela, até que ela se tornasse obcecada e confiasse nele o suficiente para mostrar suas verdadeiras cores. Ela confessou que sempre ia à biblioteca porque sabia que ele estaria lá para conversar com ela e agradeceu por nunca desistir da amizade deles. Ela tentou sair para pegar algumas bebidas, mas então tropeçou e caiu na cama. Ela pediu desculpas por ser tão desajeitada, mas então ele começou a se aproximar e ela pensou que ele queria tirar sua virgindade. Em vez disso, ele recuou e puxou seus shorts antes de exigir saber por que ela os tinha. Ela tentou evitar dar-lhe uma resposta, mas ele não cedeu, então ela confessou ter roubado no dia em que o visitou. Depois de culpar seus pensamentos intrusivos, ele usou isso para deixar de ser seu escravo e finalmente recuperou sua liberdade. No dia antes das férias de verão, ele estava na escada com Shuma falando sobre como ambos falharam em conseguir uma vida amorosa. Ele lembrou que Shuma tinha Hotaru e perguntou por que ele estava reclamando de não encontrar amor. Então Shuma contou a ele sobre o dia em que encontrou inúmeras fitas que Hotaru tinha feito dele. Ela também tinha um diário que usava para registrar tudo o que ele fazia. Então Kaki pediu desculpas por ter entendido mal a situação e também contou a ele sobre o trauma que tinha sofrido com as garotas. No caminho de volta para a aula, Nanjo finalmente o encontrou e o fez sentar como um manequim para que ela pudesse desenhar seu rosto. Depois de virar para o lado, ele perguntou por que ela não estava desenhando Shuma em vez disso. Então ela explicou que rostos feios como o dele eram os mais difíceis de acertar. O que você quer dizer com isso? Ele aceitou a provocação como se não fosse nada e disse que desejava ter genes melhores antes de dizer que ela nunca entenderia porque nasceu com um rosto de derreter cérebros. Ela fingiu que o elogio não a deixou nervosa e prometeu fazê-lo parecer melhor no próximo livro. Depois de desenhar, eles foram tomar algo e ela contou a ele sobre uma oportunidade de desenhar quadrinhos de romance regulares que a interessava. Ele desejou-lhe sorte e passaram alguns minutos falando sobre como era diferente do seu habitual estilo de amor entre rapazes, antes de ela perguntar se ele já tinha arranjado uma namorada. Ele contou-lhe sobre sua vida amorosa ainda inexistente, então ela sentou-se na salsicha dele e convidou-o para sair para que pudesse usar o relacionamento como pesquisa para seus quadrinhos. Ele fechou os olhos para o beijo, mas ela apertou seu nariz e disse para ele parar de ser tão ingênuo antes de agradecê-lo pela ajuda e ir embora. Momentos depois, nas escadas, ele viu Ayano, que começou a lhe contar como a vida no conselho tinha sido difícil e deu uma grande fungada no suor dele para fazer sua dor desaparecer. Segundos depois, ele começou a ameaçar denunciá-la por violá-lo, então ela parou e deu a ele um ingresso para a piscina como forma de agradecimento. Ele perguntou por que ela não queria usá-lo, então ela disse que estar perto de muitos caras a faria perder o controle. Ele imediatamente foi mostrar o bilhete para Shuma e Hotaru, mas eles estavam explorando um tipo diferente de fluido. Então, ele pegou o telefone para chamar as autoridades. Depois que explicaram a situação para ele, ajudou-os a pegar as fotos e perguntou se eles gostariam de se encontrar na piscina durante as férias de verão. Hotaru recusou a oferta por motivos pessoais e Shuma também disse que estava bem, então Kaki decidiu convidar as garotas. Então ele viu a marca de tempo em uma das fotos e disse que talvez tivesse descoberto quem era a Cinderela. Assim que as aulas terminaram, ele reuniu as garotas e disse que todas tinham que ir à piscina com ele. Mizuha disse que não trouxe um maiô para a escola, mas ele já tinha conseguido um para ela e entregou. Ela ainda estava preocupada se o maiô era do tamanho certo, então ele explicou como tinha prestado muita atenção ao corpo dela nos últimos dias para acertar, o que deixou todos assustados. Durante a viagem de ônibus para a piscina, elas continuaram tentando se aconchegar a ele, enquanto um otaku solitário começou a odiar Kaki por ser tão sortudo. Depois, ele estava de calção de banho pensando na Cinderela, quando Seriuki perguntou o que ele achava do maiô dela. Ele tentou se recompor, mas a visão dos seios dela fez seus neurônios pararem de funcionar. O enredo de Nanjo parecia bom também, mas sua principal preocupação era o caderno de esboços dela. Então ela explicou que planejava desenhar todo o Giga-Shed musculoso que pudesse encontrar. Isso é suspeito. Koba saiu parecendo que mal escapou de ser uma anã, e ele conseguiu forçar um elogio para ela. Mas então, Mizuho apareceu e congelou seu cérebro. Ela percebeu seu olhar estranho e começou a ficar tímido. Então, ele pediu desculpas e todos foram nadar. Mas Koga e Sayuki começaram a brigar por causa dele. Para decidir qual delas iria brincar com ele, tiveram a ideia de lutar com água. Mas então Koga sacou uma pistola de água e jogou os mega melões de Sayuki na piscina para garantir a vitória. Mizuha saiu para evitar ser atingida pela água, e vários minutos depois, Kaki estava no escorregador de água perguntando a Koga por que ela achava necessário sentar no glize dele.
Ela confessou que era por causa do seu medo de toboáguas, mas já era tarde demais, pois a água os levou e quase lhe causou um ataque cardíaco. Eventualmente, Sayuki teve sua vez com ele e pensou que iriam aproveitar o tempo juntos em paz, mas uma onda de 3 metros tinha outras ideias e quase os afogou. Depois que a onda passou, Kaki viu seus melões flutuando na água e a escondeu dos olhares dos curiosos locais para que ela pudesse encontrar seu sutiã. Mais tarde, Nanjo continuou tagarelando sobre sua última série e pediu ajuda dele para criar novas ideias, mas então ela escorregou. Depois de pegá-la e segurar sua mão pelo resto do tempo juntos, ele finalmente se livrou delas e foi procurar Mizuha. Ele a viu na piscina de água quente e ela o recebeu jogando água em seu rosto como punição por tê-la abandonado. Ele pediu perdão, então ela saiu do flutuador e disse que ele tinha que brincar com ela primeiro. Ela de repente teve uma cãibra na perna, então ele pulou e a tirou da água antes de carregá-la nas costas, enquanto voltavam para a piscina normal. Estar nas costas dele a fez lembrar da vez em que ele lutou para carregá-la de volta, depois que ela machucou o joelho. O peso dela começou a afetar a coluna dele, então ele a colocou no chão e ela disse que estava tudo bem ele gostar de meninos. Essa revelação repentina o confundiu. Então, ela disse que Sayuki tinha dado a ela uma cópia do livro de Nanjo em troca de dicas de Mayo. Ele implorou para que ela tirasse da cabeça qualquer imagem culta que tivesse visto e jurou que nunca tentaria aplaudir Shuma. Mas então eles viram Hotaru gritando como um cano quebrado. Ela também os viu e correu para pedir a ajuda dele, então ele a apresentou às garotas e ela disse que estava tentando fazer as pessoas se interessarem por um jogo de confissão. Sayuki disse que todos participariam do jogo e declarou que o vencedor teria o direito de dar uma ordem absoluta a Kaki. Momentos depois, Hotaru começou o jogo e disse que o vencedor ganharia um frasco novo de detergente antes de Sayuki assumir como a primeira participante. Ela fez uma confissão para um júnior muito especial e explicou como Kaki era doce antes de confessar seus sentimentos por ele. Enquanto todos os outros a aplaudiam, Kaki já sabia quais eram esses sentimentos e permaneceu impassível. Depois que ela conseguiu 92, Koga foi fazer sua confissão, mas Hotaru a interrompeu para observar bem suas feições e jurou mantê-la longe de Shuma. Como Sayuki, ela falou sobre seu relacionamento especial com Kaki e confessou seus sentimentos depravados, o que levou a uma enorme aclamação que lhe deu 3 pontos a mais que Sayuki. A próxima foi Nanjo, que claramente não tinha experiência em falar para uma multidão e levou alguns minutos para acertar suas palavras antes de confessar seus sentimentos e ainda conseguiu obter a maior pontuação geral. Mizuha foi a última a fazer seu discurso de confissão e demorou descrevendo todas as coisas estranhamente específicas que Kaki fez por ela. Ele ficou um pouco assustado pensando que todos perceberiam que ele secretamente tinha genes do Alabama, mas todos enlouqueceram e explodiram a máquina de medir aplausos, o que automaticamente fez de Mizuha a vencedora do jogo. Momentos depois, ela se vestiu e o viu esperando pelo ônibus, então perguntou por que ele não foi embora com as garotas. Ele a parabenizou por ganhar o jogo e disse que tinha algo sobre o qual queria falar, então ela perguntou se ele estava bem, mas ele de repente levantou a saia dela. A visão da capa de caracol foi tudo o que ele precisava para saber que ela era a Cinderela. Mais cedo, ele se encontrou com Hotaru e Shoma, que lhe disseram que Cinderela tinha que estar muito próxima para conseguir pegar a calcinha do quarto dele. Ela também não podia mantê-la em seu quarto, o que significava que provavelmente iria carregá-la em sua bolsa para mantê-la segura. O maiô surpresa e a ideia de nadar depois da escola eram para garantir que ela não pudesse esconder a calcinha, e como Mizuha era viciada em estar limpa, ela não teria escolha, a não ser trocar para a calcinha da Cinderela depois de nadar. Ela perguntou como ele sabia que era ela desde o início, então ele mostrou a foto com o carimbo de data e hora que a mostrava no prédio do clube na hora em que ele estava arrumando as coisas. Depois que todos saíram naquele dia, ela voltou sorrateiramente, guardou a carta, escondeu-se no armário quando ele veio devolver as ferramentas e saiu destrancando a porta por dentro. Com a verdade finalmente revelada, ela admitiu estar apaixonada por ele e foi pegar o detergente antes de perguntar se havia algo de errado em se amarem. Ele enumerou uma série de razões que poderiam levá-lo a ser internado em um hospital psiquiátrico, mas então ela o lembrou de seus aniversários, que por acaso eram separados por 7 meses. Depois de fazer as contas, ele finalmente entendeu e ela disse que nunca foram realmente irmãos, o que significava que o amor dela era legal. Antes que ele pudesse responder, ela o calou com um beijo e disse que não havia nada de errado com o amor que sentia por ele. No dia seguinte, Kaki acordou e viu Sayuki esperando por ele. Ele lembrou que eles eram realmente casados e foi começar o dia antes que ela pedisse o passeio noturno habitual. Ele a colocou na coleira e saiu antes de acordar do que acabou sendo o pesadelo mais insano que ele já tinha experimentado. No momento seguinte, Mizuha o cumprimentou com um beijo de bom dia, que congelou seu cérebro por 1 minuto. Depois de recuperar os sentidos, ele perguntou por que ela estava tão obcecada em violá-lo, e ela disse que era a maneira dela de lembrá-lo do amor em seu coração. Ela perguntou se ele queria manusear os melões dela, e ele imediatamente recusou, mas ela se lançou sobre ele de qualquer forma para que ele pudesse sentir cada centímetro.
Depois de virá-la, ela pensou que ele estava prestes a levá-la para a cidade do prazer, mas ele fugiu de casa e continuou pensando na ligação que teve com seu pai após descobrir que Mizuha não era realmente parente dele. Depois de ignorar todas as ligações dela, ele finalmente conseguiu falar com Shuma e foi a um restaurante para conversar com ele e Hotaru. Ele deu a eles tantas razões pelas quais tudo aquilo era estranho, mas tudo o que Shuma conseguia ouvir era que Mizuha era uma garota incrível, que não se encaixava no perfil dele, porque por acaso era sua irmã. Keiki voltou sua atenção para Hotaru, que naturalmente deveria ser a mais inteligente do grupo, mas ela também não via nada de errado em uma pequena história de amor ao estilo Alabama. Então, ele mudou de assunto e perguntou se eles tinham feito algo juntos. Ambos ficaram de repente tímidos, e então Shuma perguntou se ele planejava fugir para sempre. O plano de Keiki era encontrar uma nova família para morar, mas Shuma não tinha parentes procurando por um estudante do ensino médio com problemas amorosos. Hotaru ofereceu-se para hospedá-lo em sua casa e ele aceitou com prazer, mas então viu que Shuma estava prestes a perder a cabeça e disse que encontraria seu próprio caminho para resolver isso. Ele acabou passando a maior parte do dia no galpão, onde uma vez compartilhou sorvete com Mizuha e continuou pensando nisso até Nanjo aparecer. Ela contou a ele sobre o bloqueio criativo que a afetou na noite anterior e resultou em ela aparecer parecendo uma designer da Balenciaga sobrecarregada. Depois que sua barriga entrou na conversa, ela lhe deu um pão, o que o salvou da fome, mas também quase o sufocou até a morte. Enquanto lhe dava uma caixinha de suco, ela perguntou por que ele estava se tornando sem teto. Então, ele deu a ela uma ideia do problema com Mizuha, e ela lhe deu uma palestra sobre como era natural para irmãos se odiarem. Naquela hora, Mizuha estava em casa preocupada com ele, e Nanjo perguntou por que o problema com ela estava causando tanto sofrimento. Antes que ele pudesse contar tudo, ela decidiu voltar ao trabalho e saiu para evitar perder neurônios olhando para a cara dele. Momentos depois, ele começou a atravessar a cidade enquanto pensava na ligação com seu pai, que o lembrou que Mizuha foi adotada pela família anos atrás. Momentos depois, nuvens começaram a se formar, e na época, Mizuha estava em casa, olhando fotos dos dois crescendo. Keiki ficou encharcado pela chuva e continuou andando como se tivesse acabado de perder tudo o que lhe era querido. Eventualmente, Mizuha saiu para procurá-lo e continuou buscando por todas as partes do bairro até começar a anoitecer. Ela voltou para casa para fazer o jantar e continuou esperando uma ligação dele até ouvi-lo na porta e encontrá-lo desmaiado na entrada. Ela verificou a temperatura dele depois de colocá-lo na cama e correu para pegar algum remédio. Ele acordou momentos depois e viu Sayuki, que disse que encontrou Mizuha no supermercado e queria cuidar dele. Ela entrou na cama com ele para ajudá-lo a se aquecer e ele começou a corar, mas ela decidiu não ser uma pervertida dessa vez e continuou acariciando o cabelo dele até adormecer em seu peito. Mizuha trouxe um pouco de mingau momentos depois e deu-lhe espaço para comer antes de Koga aparecer para ver como ele estava. Depois de falar sobre como ela iria adiar as punições até ele melhorar, ela deu-lhe alguns livros para mantê-lo ocupado enquanto isso. Ela então alongou seus músculos compactos antes de puxar Sayuki para fora da cama e quase quebrar o cóccix dela. Sayuki ficou surpresa ao vê-la, então Koga lembrou-a da mensagem que enviou explicando que Keiki estava fraco demais para resistir a elas. Depois de pedir desculpas a Keiki por tentar usar a doença dele a seu favor, Koga disse a ela para começar a ir para casa, mas ela recusou e começou a falar mal como de costume, até que Keiki pediu se poderiam parar de tentar acabar um com o outro por uma vez. Eles declararam uma trégua, mas então começaram a brigar sobre quem cuidaria dele até que Mizuha voltasse e lhes dissesse para irem para casa para que ele pudesse descansar. Ele finalmente teve um tempo sozinho e lentamente adormeceu em um sonho sobre o dia em que sua mãe trouxe Mizuha para casa. Ele perguntou o nome dela, mas ela era tímida demais para falar, então ele se aproximou para ouvir seus sussurros e prometeu cuidar dela como um irmão mais velho. Depois de acordar, ele começou a ir para o banheiro para se limpar, mas então viu o plano completo de Mizuha novamente e pediu desculpas enquanto esperava do lado de fora da porta. Eles começaram a falar sobre tudo o que tinha acontecido até agora, até que Mizuha abriu a porta para se desculpar pelo beijo de bom dia e prometeu parar de fazer avanços até que ele sentisse o mesmo que ela. Keiki então perguntou por que ela se apaixonou por ele e ela disse que começou no dia em que se conheceram. Ela tinha acabado de perder a família naquela época, e a promessa dele de cuidar dela a deixou emocionada. Ele também prometeu que sempre ficariam juntos, e os anos que passaram crescendo juntos fizeram seus sentimentos crescerem. Depois de agradecê-lo por cumprir a promessa, ela o abraçou e não percebeu que a toalha tinha caído, mas ele não se importou e retribuiu o abraço. Quando ela percebeu, eles simplesmente riram da situação e voltaram para suas vidas normais. No início do novo semestre, Mizuha finalmente decidiu usar o comando que ganhou durante o jogo na piscina e o convidou para um encontro de verdade. Ele ficou animado por algum motivo e ela rapidamente se vestiu com sua calcinha característica para dar sorte, antes de irem juntos descobrir sua história de amor anormal. A promessa de Keiki de continuar sendo um irmão mais velho para Mizuha os impedirá de ter um relacionamento mais profundo, ou seus melões finalmente despertarão a fera nele? É isso para este vídeo. Deixe um like se gostou e inscreva-se no canal para conteúdo semelhante. E como sempre, obrigado por assistir.